Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse sábado de calor? Aqui onde eu tô tá fazendo calor danado, né? Quase entrando em combustão espontânea. Vou fixar aqui o nosso comentário. O nosso comentário não, o nosso comentário, o nosso assunto, tá? Só para o pessoal saber do que a gente tá tratando. Ok. Fixou. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana, tá? Estamos aí com essa página espírita já tem uns anos. Esse ano ela fará 6 anos, né? Então tem bastante tempo já. E aos sábados eu tenho aparecido aqui pra gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos. A gente tá no livro 3º do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis naturais, a lei divina. Na verdade é a parte do Livro dos Espíritos que eu mais gosto, né? O que eu mais gosto é essa aí. E o tema hoje é o bem e o mal, como tá aí fixado. O bem eu coloquei um anjinho, né? No mal eu coloquei um diabinho aí, só pra ilustrar. Então, antes de voltar... Inclusive, a gente poderia fazer uma live sobre anjos e demônios, né? Que tem no livro Céu e Inferno. Muito interessante, inclusive, né? Espiritismo é essa bênção. Fala de tudo, né? O que não fala é porque a gente ainda não tem condições de compreender, tá? E como é que funciona a live? Funciona da seguinte forma. Eu vou lendo, vou fazendo as minhas considerações... E vocês também podem fazer as de vocês, para que a live fique bem instrutiva, tá bom? Sou paraibana, moro no Pará, morei mais de 10 anos em Macapá, no Amapá, moro atualmente em Marabá, no Pará. Um dia eu paro, né, de andar e eu fico em algum lugar aí do Brasil. Vamos ver para onde é que a espiritualidade quer mandar a gente, né? Então, bora lá. Para quem tem o Livro dos Espíritos, abra aí na parte da pergunta 629 e vamos estudar, tá bom? Vamos lá. O bem e o mal. Antes eu vou aqui só fechar a porta do quarto, tá muito barulho exterior. Pronto, acho que agora vai melhorar. O meu filho parece que ele fala que quer que o prédio inteiro escute ele, né? O bem e o mal. Antes de iniciar a live, né? Eu coloquei lá uma enquetezinha no Insta, aqui no Insta, e disse assim: quem que será que criou o bem e o mal? Será que foi Deus? Ou depende, né, do que é que a gente tá falando? E aí a maioria das pessoas disseram que depende, né? Que não foi criação de Deus. Teve outras pessoas que colocaram que foi Deus que criou, mas a maioria disse que depende. Bora lá. Oi, está em Portugal, seja bem-vinda, Fê. Fica aqui com a gente, tá? Vamos lá. Que definição se pode dar de moral? Então, Allan Kardec, ele começa o tema perguntando aos espíritos qual seria a definição de moral. Moral, que é a moral? A resposta é: a moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então a moral é fazer o que é correto, né? É fazer o que é bom, é executar as leis divinas e é observar essas leis, é fazer a distinção entre o bem e o mal, e nessa distinção agir com bem, né? Agir pelo bem. Então essa seria a definição de moral: observância da lei divina, fazer o bem, a regra do bem proceder.
Mas e aí, como se pode distinguir o bem e do mal? Se eu tenho que agir de forma moralizada, ou seja, eu tenho que proceder de acordo com o bem, como é que eu vou saber essa distinção entre o bem e o mal? E a resposta é a seguinte: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então, fazer a distinção entre o bem e o mal é a gente colocar a lei divina como uma bússola, né? Coloca a lei divina na situação em que você vive, né? Como é que Deus na verdade não é uma pessoa, mas como é que a lei divina se comportaria nessa situação? Ou vamos usar uma pessoa, vamos usar o Cristo, Jesus, que é o espírito mais elevado à grandeza que a gente teve contato aqui na Terra. Coloca Jesus na situação. Como é que Jesus agiria de tal situação? A gente saberia que Jesus, ele acolhia as pessoas, né? Ele orientava e fazia essa questão do bem proceder. E a gente vai ter a resposta para a gente tomar a nossa decisão. Então, saber a distinção do bem e do mal é isso aí, executar as leis naturais, a regra do bem proceder. O mal é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta da lei divina. Sabe quando a gente vai falar para as crianças sobre algo que faz bem, que faz bem, dá o calorzinho no coração, deixa a gente feliz, deixa a gente seguro, deixa a gente tranquilo. E quando a gente vai fazer algo de ruim, o coração fica apertado, é aquele friozinho que dá, né, que a gente fica com medo de ser descoberto. Então, a gente tem que, é um exercício, né? A gente tem que saber distinguir o que é bem e o que é mal. Não coloquem palestrante espírita, tá? Pelo amor de Deus, e muito menos administrador de página espírita como parâmetro de superioridade, não, porque a gente tá muito longe disso, viu? A gente também tem nossos perrengues. Se quer colocar alguém como referência, coloca o Cristo, porque aí vocês sabem que é 0% de decepção, tá bom? Palestrante espírita, administrador de página espírita, dirigente de casa, tá muito longe dessa perfeição toda e vocês têm um risco muito grande de se decepcionar, tá bom? Coloca o Cristo, coloca Jesus. Vamos lá, continuando. O homem tem meio de distinguir por si só o que é bem e o que é mal? Será que nós temos esse poder de distinguir o que é bem e o mal? A resposta é sim. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, nós temos nessa inteligência. E se nós temos o conhecimento, e se a gente tem essa inteligência, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? A nosso favor para que a gente não erre, para que a gente não reincida nos erros, para que a gente tome a melhor tomada de decisão, tá? E mesmo aquelas pessoas que não creem em nada, ou os selvagens, né, que não tem uma definição perfeita de Deus, que ainda estão tendo esse primeiro contato com o divino, os espíritos dizem que as leis divinas estão onde? Na nossa consciência, né? Então, a partir de hoje, ninguém pode alegar dizer que não sabe. Se tu ainda não tem uma compreensão de Deus, de divindade, de espiritualidade, tu tem pelo menos a tua consciência. E às vezes, não raras vezes, a nossa intuição, a nossa consciência berra bem na nossa cara, né? A gente se faz de besta, né? Se faz de surdo, tá? Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal. Ou seja, o que Kardec quis perguntar em relação a isso? Bem, nós não somos perfeitos, né? Nós estamos nesse processo de burilamento, de aperfeiçoamento, e a gente vai errar, né? Possivelmente a gente vai errar nesse meio caminho. Kardec perguntou devido a essa probabilidade de erro, será que a gente não pode se enganar? Ou seja, a gente faz algo de ruim achando que a gente está fazendo algo de bom.
Resposta: Jesus vos disse: vede o que gostarias que vos fizesse, e não vos fizer. Vede o que gostareis que vos fizesse, e não vos fizesse. Tudo se resume a isso: não vos enganarei. Ou seja, os espíritos dizem assim: faça com o outro aquilo que gostaria que ele fizesse para você, e veja se você gostaria, né, de que agissem assim com você. Se você não fosse gostar, então você está pensando em fazer numa atitude bacana, numa atitude boa, numa atitude moralizada. Então mude de conduta, mude de pensamento, reveja os planos, tá? Se coloque no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está exercendo a empatia, né? Eu não preciso que um parente meu desencarne de Covid, ou eu não preciso contrair a Covid para saber do quão gravoso ela pode ser, né? O fato de eu ver esses desencarnes, pessoas próximas a mim doentes e sofrendo, já é um sinal de alerta de que eu preciso me cuidar. Eu não preciso passar pela experiência, estão me entendendo? E aquilo que eu não quero para mim, eu também não posso querer para o meu próximo, tá? É muito fácil eu motivar as pessoas a fazerem algo que irão prejudicá-las, né? Mas eu não quero passar por isso. Mas eu assumo a responsabilidade das pessoas passarem. Através das minhas ações, através das minhas palavras, através dos meus atos, através das minhas crendices. Então, que a gente se coloque mais no lugar do próximo, se coloque mais no lugar do outro, antes da gente falar as coisas que a gente fala, antes de agir da forma como a gente age, aí a gente será mais feliz, tá? A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do ser humano para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta em um guia seguro? Ou seja, essa regra do bem e o mal, que a gente chama de reciprocidade, solidariedade, não pode ser aplicada em relação a nós mesmos, né? Allan Kardec, ele faz essa ponderação. Então, será que a gente acha na lei divina uma regra de conduta ou um guia seguro que a gente pode seguir? Aí os espíritos fazem um exemplo, ó. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal, né? A gente fica inchado, a gente fica com mal-estar, a gente fica com má digestão, quando a gente já gera na comida. Pois bem, é Deus que vos dá a medida de que necessitais. Quando ultrapassar essas medidas, a gente fica como? A gente fica mal, né? A gente fica com indigestão. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o ser humano o limite de suas necessidades, e quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Eu não gosto muito da palavra punido, né? Porque a gente sabe que isso Deus não pune, tá? Então vamos substituir punido uma palavrinha, punido pelo pensamento. Ele colhe o sofrimento, né? Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Ou seja, ele lançou, né, a gula, ele lançou o exemplo da gula. A gente, quando come demais, a gente fica congestionado, né? A gente fica com má digestão. Então a gente tem um limite. A gente sabe que só consegue comer até ali, tá satisfeito, né? Não precisa comer mais, mas às vezes a comida tá tão gostosa, né? Que a gente come em excesso e passa mal. A gente ultrapassou o limite. Então os espíritos dizem que a lei natural é assim, há o limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, a gente tá fugindo da lei natural. E aí quando a gente vai contra, né, algo que é da nossa própria essência, né, que é natural, a gente acaba tendo que colher por esses excessos que a gente plantou. Veja, fomos nós que plantamos esse excesso. Então não existe a punição, porque Deus não pune. Na verdade é uma colheita que a gente faz, tá?
Se a gente ouvisse essa voz da nossa consciência que diz, ei, tá bom, baixa, pra que isso? Por que você tá agindo dessa forma? Por que você tá pensando desse jeito? A gente evitaria muitos males que nos assolam, né? E eu falo da nossa vida individual, também na questão da humanidade em si. Vamos pensar mais além, vamos pensar no coletivo. Esse Covid que veio, né? Ele não faz parte da nossa natureza humana. Por isso que a gente tá sofrendo, né? Por isso que os humanos estão levando aí farelo. Nós estamos levando farelo pelo Covid-19. A gente tá chegando em 1 milhão de pessoas mortas por Covid, mundialmente falando. E os cientistas, né, já falavam que a caça, que o exagero, o abuso praticado com a natureza e com os animais estava trazendo ao nosso convívio vírus, né, micro-organismos que o ser humano nunca teve contato. E um deles foi justamente o Covid-19. Né? E teve um cientista brasileiro que disse, que foi perguntado a ele, qual seria assim... algo que poderia quebrar a economia mundial e uma grande crise sanitária. Ele disse, um vírus. Aí os caras zoaram, um vírus? É um vírus. E 2 anos depois veio o Covid-19. Então, a gente ultrapassou esse limite. Né? A gente foi pelo abuso, o excesso. Né? Uma tirania em cima da natureza. Das plantas, dos animais, e nós estamos colhendo por esse excesso, tá? Se a gente andasse na linha, fizesse o dever de casa bonitinho, respeitasse todas as formas de vida do nosso planeta, a gente não estaria precisando passar por isso, né? Mas se estamos passando, é culpa nossa, tá? A Marquinho falou, temos que aprender com os erros dos outros, pois não teremos tempo de cometê-las todas sozinhos. E que a gente nem cometa. Que a gente sabe aprender com o erro dos outros, porque a gente não precisa errar, assim como ele, para saber, né, que é doloroso, que é sofrido. Outra pergunta. Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? Olha o que Kardec fez, né? Ele colocou em xeque a sabedoria divina. Allan Kardec foi um grande pesquisador e cientista da sua época. Ele tinha um rigor científico na produção, né, dos seus textos, na produção das obras básicas. Então, ele enchia a espiritualidade de pergunta. Então, ele perguntou por que o mal existe, né? Por que o mal está presente na natureza? Por que Deus criou a humanidade com condição de serem ruins, de praticarem o mal? Aí os espíritos disseram, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Aí tem um parênteses aqui, que leva lá para a pergunta 115, lá no livro 1º do livro dos Espíritos, que eu vou abrir aqui, 115. Então, é a pergunta que, entre os espíritos, alguns foram criados bons e maus, e ele remete àquela mesma pergunta de que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? Isso aí já é claro. Acho que essa pergunta é aquela pergunta que todo mundo sabe, né? Deus deixar o homem a escolha do caminho. O que seria deixar o homem a escolha do seu caminho? É o livre-arbítrio. Todo mundo quer ter livre-arbítrio. Todo mundo quer fazer o que der na telha, né? Quer que tudo seja liberado, que tudo seja legalizado, que tudo esteja acessível, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, mas pouquíssimas pessoas querem segurar a onda, né? De ter esse livre-arbítrio, de querer fazer tudo. Por quê? Há colheita também, né? Há colheita. E as pessoas querem plantar, mas não querem colher. É difícil assim, né? Tanto pior para ele, se tomar o mau caminho, sua peregrinação será mais longa.
Ou seja, existem espíritos que evoluem mais rápido? Existem, né? Tem espíritos que conseguem manchar mais rapidamente em relação ao progresso. Mas por quê? Porque eles quiseram. Porque eles usaram da inteligência do livre-arbítrio para se manter no caminho reto. Para não ceder às paixões, às más tendências, né? A influência inferior, a sedução da matéria. Se não existisse montanha, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque a união do espírito do corpo. Então, se a gente sabe que os espíritos foram criados simples e ignorantes, nós somos criados simples e ignorantes, Deus criou todos nós iguais, no mesmo ponto de partida. O que é que a gente vê? Espíritos em diferentes categorias evolutivas, né? Uns mais à frente, outro no meio, outro um pouquinho mais atrás, mas todo nesse caminho do progresso, tá? A gente vai adquirir essa experiência conforme a gente reencarna, a gente entra em contato com a vida material e de bônus vem as vicissitudes da matéria, mas quando a gente entra em contato com as vicissitudes, a gente tem o direito de escolha da gente também. Não, eu não vou ceder. Sim, eu vou ceder. E aí é escolha, né? É escolha qual o caminho que a gente vai seguir. Mas lembrando que Deus não criou o mal, né? Deus nos criou com o objetivo da gente ser perfeito. O mal é uma má escolha do homem, né? É ele ceder aos impulsos animais. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para os homens. Não fica parecendo que a lei natural não consiste em regra uniforme? Ou seja, a gente vê que existem dentro da nossa própria sociedade diferentes posições sociais que criam diferentes necessidades, né? Que não é a mesma vida, não são as mesmas necessidades em relação às pessoas. Então, parece que a lei natural ela não segue um uniforme, né? Ela não é uniforme, ela vai de acordo com o estado que se encontra cada um. Aos espíritos responde: essas diferentes posições estão na natureza das coisas e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Então, a gente viu, quando a gente começou a estudar sobre as leis naturais, que as leis naturais, ela é universal, ou seja, todo mundo está sobre esse, né, sobre esse julgo, sobre a aplicação dessa lei, tá? Mas aí, se a gente for entender a questão das diferentes posições sociais, que essas mesmas posições sociais, a nossa própria sociedade está no meio inserida num progresso, na lei de progresso, assim como a natureza, os animais e as plantas, a gente vê que essa lei, sim, ela é aplicada, né, a todos, de acordo com o grau que ela se encontra. Vamos supor um exemplo. Eu sou espírita, né? Então, eu creio na imortalidade da alma, eu acredito em reencarnação, eu acredito na vida espiritual. Eu, em relação às leis naturais, eu tenho um maior comprometimento com ela. Por quê? Porque eu tenho um pouco mais de ciência dessas leis de uma pessoa que tem a fé cega, né? Que crê por crer e é porque acha que é assim. Acredita em penas eternas, acredita que só uma vida é suficiente, né? Que não tem aquela visão tão profunda sobre a vida espiritual, tá? Então é diferente. Apesar de todos nós estarmos regidos pelas mesmas leis universais, na hora do peso, né, vai pesar mais pro meu lado, porque, olha, você tinha mais conhecimento, né, então, já dizia aquela passagem bíblica, né, que muito é dado, muito será cobrado. Por isso tem muitas pessoas que não querem conhecer o espiritismo por causa disso. Não estou preparado para esse tipo de coisa, deixa para próxima, não estou com vontade, por aí vai. Allan Kardec faz uma nota sobre isso. As condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais aprimoradas a essas necessidades. Então, a gente sabe que a gente reencarna. E na reencarnação, a gente vem com metas, né, a atingir.
E em cada reencarnação, a gente reencarna numa condição que é necessária para a gente adquirir essas experiências. Então, é uma diversidade, né? Hoje eu posso reencarnar como mulher, né, para aprender através do corpo feminino, através das emoções, através dos hormônios, através da maternidade, através do ser social, né, mulher perante a sociedade. A próxima reencarnação eu posso reencarnar como um homem, também para adquirir essas experiências no corpo masculino. Então, vai variar de acordo com a minha necessidade, né? Eu como espírito. Já que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una a seu princípio. Então, a princípio, todos nós somos iguais. E todos nós estamos à mercê dessas leis, né? Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. Então, de acordo com a forma como eu vivo, como eu estou na sociedade, aí a lei, né, ela vai ser aplicada dessa forma, tá? Para a gente ver como é a aplicação da lei divina. Vamos supor assim, no ato extremado que é o suicídio, né? O suicídio. A gente vê dentro do próprio suicídio, a gente estuda nas obras, que assim, é diferente uma pessoa, né? É que nem a aplicação do direito penal na nossas leis. É diferente uma pessoa pegar uma arma querendo se matar. Ela é consciente daquilo que ela quer. Ela quer acabar com sua própria vida. Tendo uma razão, não. E é diferente de uma pessoa, né, que está confusa, que não sabe muito bem o que ela quer, que está num desespero assim terrível, né? E é diferente de uma pessoa que está passando por um processo de obsessão espiritual gravíssimo, em que é conduzido pelo espírito desencarnado a praticar o suicídio. Então vocês veem, né, como é diferente. Cada espírito vive uma situação diferente. Então a gente não pode pegar, como alguns espíritas falam, o suicida vai pro vale do suicídio e vai ficar lá. Talvez não. A gente não sabe. É muito fácil a gente estar aqui julgando o que acontece lá, tá? E acima disso tudo, tem o que? A misericórdia, né? A gente sabe que Deus é misericordioso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Na hora de ser juiz da lei divina, que a gente não sabe. O que a gente precisa é acolher melhor as pessoas, tá? Aí Kardec, ele faz uma outra pergunta aqui. Vamos lá. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. Então, ou seja, fazer o mal depende da vontade da pessoa de querer fazer, né? O bem é sempre o bem. O mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Mais uma vez, olha aí, o grau de responsabilidade. Quanto mais responsável eu sou pelas vidas que estão ao meu redor, vai pesar mais, né? Quanto mais eu sei das leis divinas, das suas aplicações e repercussões na lei de causa e efeito, mais pesa para mim. Então, eu tenho que ser uma pessoa que vigia e que ora e que pesa as suas ações, né? Que coloque naquele senso crítico mesmo antes de tomar uma decisão. Será o culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta da carne humana? Os canibais. Os canibais é um selvagem que por instinto ele ainda está nos principais níveis de reencarnação na forma humana, né? Onde o instinto animal ele está acima do humano, né? E Kardec pergunta se será culpado ele por agir dessa forma. Aí os espíritos dizem: eu disse que o mal depende da vontade,
Pois bem, o homem tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Eu vou até grifar, porque isso aqui dá um post mais tarde, né? O homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Ou seja, o canibal é um selvagem, né? Que por instinto ele se alimenta da carne humana. Para ele, o que ele está fazendo é o quê? Sobrevivência. Ele está se alimentando para sobreviver. A justificativa é essa, né? Mas quando eu estou falando do homem civilizado, uma pessoa civilizada que já vive em sociedade, que já tem real consciência dos seus atos e pratica isso, é diferente, né? Então não dá para julgar da mesma forma. Não dá para colocar todos dentro de uma caixinha e dizer assim, sim, não, não. A gente não sabe que Deus não, as leis divinas não agem dessa forma. Então, se vocês não sabiam, saibam. Aí Kardec faz uma nota. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Então, são as circunstâncias que darão o quanto gravosa é a nossa ação. Muitas vezes, a pessoa comete faltas que, embora decorrentes da posição que a sociedade colocou, não são menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios em que eles dispõem para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que entrega seus instintos, com grandes poderes, grandes responsabilidades, com grandes conhecimentos também. A partir do momento em que eu estudo, em que eu tenho informação, né, que eu sei o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é, o que é o bem, o que é o mal, muda, né, o jogo vira. Então a gente é mais cobrado por isso, tá? Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que a infração à lei de Deus, o que Kardec quis perguntar? Que, às vezes, o mal é uma consequência de uma força maior, né? De uma força maior. A pessoa não quis fazer aquilo, mas uma força maior corrigiu para que ela fizesse, para que ela acabasse praticando este mal. Exemplo, a necessidade de destruição, né? Seja de uma coisa, seja de uma vida, ou até às vezes do nosso semelhante. Então, isso é uma infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser mal, tá? Então, mesmo que necessário, o mal foi praticado. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então o homem se torna mais culpado quando comete, porque melhor o compreende, né? Vamos exemplificar, porque isso aqui dá um exemplo muito legal. Olha só, antes de Moisés descer lá do Monte Sinai, né, através da mediunidade, ele recebeu as 10 leis morais, né, os 10 mandamentos da lei de Deus. Aquela galera aí lá que ficava com Moisés, eles eram acostumados à barbárie, né? Então, em Moisés, a gente tem 2 tipos de leis. Nós temos as leis divinas e a lei de sociedades lá, que, enfim, era o que aquele povo tinha, como Moisés disse, era aquilo que eu tinha que dar para eles, era aquilo que eles aguentavam. Então Moisés começou, a lei mosaica, a lei divina, começou a falar da lei de amor, de justiça, de caridade, naquele início o cristianismo, para a vinda do Cristo, né? O povo de Moisés era acostumado à barbárie. Cara, se tu roubasse, tua mão já era, né? Lei de talião. É olho por olho, dente por dente. O povo foi evoluindo, né? E aí chegou Jesus. Beleza, Jesus chegou, começou a falar de amor, relembrou os 10 mandamentos, né? Condensou em um só.
Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E aí chegou o quê? A presença da mulher adúltera, né? Da prostituta. Em que ela foi jogada, né? Lá no meio de Jesus, os homens todos com pedras nas mãos. E dizia aí, ó, Jesus, a lei mosaica diz que a mulher que é pega em adultério tem que ser apredejada até a morte. Jesus disse o quê? Tá, beleza. Atira a pedra aquele que tiver isento de pecado, né? Então botou o seu rabinho no meio das pernas e foi embora. Vocês pararam para pensar que eles já tinham consciência, né? Eles já compreendiam melhor o ato que eles estavam para praticar. Que eles não eram essa Coca-Cola toda para julgar uma mulher, sendo que eles erravam também. Jesus nos trouxe a lei de amor. Top! Vamos aplicar na vida presente. Jesus aplicou na vida presente. Atire a primeira pedra aquele que tiver isento de pecado. Hoje a gente tem o Espiritismo. E o Espiritismo nos mostra exemplos da vida presente e exemplos da vida espiritual, né? Das nossas consequências, dos nossos atos na vida presente e principalmente na vida espiritual. Ou seja, nossa capacidade de compreensão, ela cresce. Então, certos atos que eram praticados antigamente, hoje em dia não rola mais. Não tem como juntar, né? É aquela coisa empurrada que você vai ver, não tem como mais voltar para o nosso meio social. E a gente vê ideias e teorias, né, bem assim, brutas e selvagens, que a gente fica horrorizado, né? Querendo botar a goela abaixo, atos, atitudes, ideias que não condiz mais com o nível em que nossa sociedade, nosso planeta chegou, tá? Então, nós nos tornamos mais comprometidos a partir do momento que a gente passa a compreender mais. E olha que isso aqui não é tudo. Os espíritos dizem que tem mais coisa que a gente não tem condição de compreender ainda, ó, né? Então imagina o tanto de informação que a gente ainda vai ter acesso. E a nossa mente vai dilatando, né? Vai abrindo, vai transcendendo. Não tenham medo do conhecimento. Não tenham medo do conhecimento. É isso aqui que liberta a gente, tá? É isso aqui. A gente tem medo do que é desconhecido. Depois que a gente se conhece, vira paz, tá? O mal que cometemos... Tá. O mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que os outros homens nos colocaram. Quais são nesses casos mais culpados? Então, às vezes a gente pratica o mal, não porque a gente quer, né? Mas porque aquela pessoa nos colocou em uma condição assim extremamente vexatória, extremamente conflituosa, que faz com que a gente erre, né? Nos levam ao erro, nos conduz à pior tomada de decisão que a gente poderia ter. E aí, quem é o mais culpado? Resposta: o mal recai sobre aquele que foi seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aquele que causaram esse mal, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que haja provocado. Então, às vezes, aquela pessoa que fez o mal, ele não é o culpado, né? O culpado foi quem o fez com que ele fizesse, o causador. O que colocou ele numa sinuca de bico, que ou vou ou não vai acontecer. O que é que vai ser de mim? O que é que vai... Vou estar sozinha. Vamos botar um exemplo que é bem cri-cri, mas que vai nos ajudar melhor a entender isso aí. A mulher que engravida, né? A mulher que aborta, tá? Vamos falar da mulher que aborta. A mulher que aborta, que queira interromper aquela vida, às vezes ela é a menos culpada. Nós temos a mania de criminalizar a mulher, mas a gente sequer vê a posição que aquela mulher se encontra. Às vezes a mulher foi abandonada pelos pais, às vezes a mulher foi abandonada pelo companheiro, tá sozinha, coitada, não sabe nem o que vai fazer, tá confusa,
né? Chega num consultório achando que vai ter alguém que o aconselhe. Não, é a mais fácil do mundo, né? Mas ninguém tem coragem de criminalizar aqueles que são os verdadeiros culpados pela situação daquela mulher. Que eu já falei, né? O companheiro, os pais, o médico, todos que estão envolvidos naquela trama. Tanto que aos olhos de Deus, ela é uma vítima também. Tá? Então eu acho que isso aqui foi um exemplo bem claro sobre de que na prática do mal o causador é mais culpado, né? Aqueles que estão em volta é mais culpado do que de quem realiza de fato o ato de maldade, né? O ato equivocado. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado como este? Exemplo, o cara recebeu o troco errado, né? Tá lá no comércio, recebeu o troco errado, não vai devolver. Aí o colega tá do lado e disse assim: ei, bora aproveitar e comprar um lanche. Aquele ali tá se aproveitando, né? Da omissão do outro. Será que ele também é culpado? Resposta: é como se o houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal, né? Às vezes você não vai fazer, mas você fica instigando o outro a fazer. Vai lá, faz, fica cutucando, vai, te aproveita, mano. O mundo é dos espertos, né? Então, quando a gente motiva o outro a fazer o mal, saiba que nós somos cúmplices disso, né? É como se a gente tivesse praticado o mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal, por encontrá-lo realizado, é que o apróprio teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado, né? Ou seja, se não fosse ele, com certeza o outro iria fazer, né? Mas como o outro foi, então eu vou me aproveitar. Faria do mesmo saco, mundo e nada. O desejo do mal seria tão repreensível quanto o próprio mal? Então, desejar o mal é igual a fazer o mal? Depende. A virtude resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando haja possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Ou seja, Jesus dizia que para errar basta a gente pensar, né? E Joana de Ângeles diz que é na mente que começa os processos de ação. Então, se vem aquele pensamento duvidoso, né? Que a gente diz, oxe, ia ser tão legal, né? Mas a gente repreende, né? Como diz os evangélicos, tá repreendido. Deus me livre. Jesus limpa, falou alguém aí, limpa aqui essa tela mental que não tá legal. É diferente, né? Mas se faltou apenas a ocasião para isso, né? O homem é culpado. Ou seja, se ele vive aquela fantasia, né? Aquela coisa lá na tua mente, então já rolou. Por isso que Jesus dizia, né? Pra gente orar e vigiar. Porque só o fato de pensar a gente já tá praticando mal. Por quê? Emanação de energia, gente. Né? Vocês já pensaram isso? Do quanto o nosso pensamento é poderoso, né? Poderosíssimo. Lê o livro Ação e Reação. Riquíssimo de ensinamento, de André Luiz. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, ou seja, para agradar a Deus, né? Como se Deus precisasse ser agradado. Mas, enfim, para seguir as leis divinas e assegurar, né, uma posição segura, uma vida tranquila no mundo espiritual, será que bastará a gente não fazer o mal? Não. Olha só que resposta bacana dos espíritos. Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Mudou, né? Porque a gente diz assim, não, tô em cima do muro, sou neutro, eu não faço mal, não desejo mal a ninguém. Sim, tá fazendo bem? Porque se não estiver fazendo bem, sinto muito, mas tá fazendo mal. Não é necessário que a gente não só pratique o mal, é necessário que a gente faça o bem. É necessário que a gente acolha. É necessário que a gente se posicione contra as ações de opressão, tá? A gente não pode ficar achando que tudo vai se resolver do nada, né? Nós somos agentes de mudança.
Eu vou até grifar, porque isso aqui também dá uma postagem, né? Eu vou grifando. Haverá pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Porque quando a gente pensa de caridade, a gente pensa que caridade é só coisa material, né? Se a gente for pensar em caridade só como coisa material, os pobres não fazem caridade, porque não tem como dividir nada por dois, né? E aí, como é que fica a situação? Então, eu posso fazer o bem, apesar da minha posição social? Não há ninguém que não possa fazer o bem, né? Então, todos nós podemos fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa oportunidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Ou seja, fazer o bem não é somente das coisas, mas é ser útil no meio que a gente vive. Só o fato de a gente estar inserido em uma sociedade, o fato de a gente viver num lar com 3 pessoas, com 2 pessoas, ou com nenhuma pessoa mais um gato, ou com nenhuma pessoa encarnada, mas com um espírito, né? Porque todo mundo tem uma presença aí. É um campo que a gente tem de fazer o bem, de ser útil, tá? Logicamente, na medida do possível, né? A gente dá aquilo que a gente tem condições de fazer. Aí tem muita gente que diz, eu queria, se eu pudesse, eu acabava com a fome da África. Mas no teu bairro, com certeza tem pessoas passando necessidade. Você faz alguma coisa? Então, basta a gente olhar assim a nossa volta que a gente vai ver que há muita coisa para ser feita. O meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes. Então, mais uma vez, às vezes as pessoas estão inseridas no meio social em que elas têm muito acesso a vícios, a crimes. Então, seria, né, um meio, isso se justifica, né? Os fins justificam os meios. Um traficante, uma pessoa que nasce numa favela vai ser traficante, vai ser criminoso. Ou uma criança que nasce numa família política corrupta vai ser um político corrupto. Sabe aquelas coisas da gente taxar as coisas? Será que isso se justifica? Os espíritos, sim, pode ser uma fonte, né? Você nasce no meio daquele, você tem você tem uma possibilidade de se tornar. Mas ainda aí é uma prova para os que o espírito escolheu quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Beleza, a gente pode nascer em um meio, né, com vícios, com crimes ao nosso redor. Mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode simplesmente não escolher e viver uma vida tranquila. E a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que nasceram em situações difíceis, que são pessoas que venceram na vida, tá? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Então, às vezes, as pessoas estão tão mergulhadas no vício, né, em ações assim, já faz parte do cotidiano delas, que é como se fosse um arrastamento quase irresistível. Aos espíritos diz, arrastamento pode até ser, né? Ou lidar à violência. Às vezes tem pessoas que vivem tanto no meio violento que para elas a violência é algo comum, né? Elas não conseguem enxergar, por exemplo, a violência doméstica como algo ruim, porque vivem aquilo o dia todo em seu meio. Pode ser um arrastamento sim, mas irresistível jamais, né, queridos? Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, até às vezes, numa comunidade difícil, em uma família onde se alimenta os vícios da pior espécie, sempre nasce um que é o esquisito, né? Todo mundo diz, fulano é esquisito, porque fulano é diferentão. Olha, não achem ruim. Não achem ruim quando as pessoas dizem, você é o esquisito da família. Dê graças a Deus, né? Renda graças a Deus, meu pai, obrigada. Né? Porque acontece, né, desses espíritos, né, reencarnarem no meio desses aí para ser resistência, né?
para ser bons exemplos, tanto para si como para seus semelhantes. Então agradeçam hoje nas preces de vocês, por vocês serem diferentões. E a última pergunta da live é: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Então, há condições para nós adquirirmos mérito pelo bem que a gente faz? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço ou quando nada custa. Exemplo, né? Eu tenho muitas roupas, então eu vou dar essa calça aqui para caridade. Não vai nem fazer falta, né? Às vezes dá uma calça furada, gente, pelo amor de Deus, né? Então, o mérito está na dificuldade de praticá-la. Tem coisa, gente, que às vezes é um bom dia, né? Você olha para aquela criatura que tu é entalada aqui com ela até aqui, e tu tem uma dificuldade tremenda em dar um simples bom dia, mas você se esforça, você revira os olhos antes, né? Você infla os pulmões e faz bom dia, fulana. Para você venceu aquele dia, né? Venceu aquela barreira com aquela pessoa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isso a propósito do óbolo da viúva. Tá? Então Deus acha mais meritório o pobre que divide o pedaço, o pouco que tem com os outros, do que o rico que dá aquilo que sobra. Jesus exemplificou no óbolo da viúva. O óbolo da viúva é muito simples. Jesus estava lá no templo com seus apóstolos, né, conversando, batendo um papo legal. Aí chegavam os ricões, né, com suas oferendas, né, seus rios de dinheiro, e deixavam lá para todo mundo ver. Olha aí, ó, como eu sou bonzão, ó minha oferta, né? Olha como eu sou tal. E eles só observam naquela arrumação, né? Aí chegou a viuvinha, toda encolhidinha, né? Uma senhorazinha com um denário, que era a moeda, né? Daquela época. E colocou ali e fez suas orações. Aí Jesus disse que o denário daquela senhorinha valia muito mais do que aqueles rios e rios de dinheiro que os outros ofereceram. Porque aquela viúva deu aquilo que lhe faria falta. Olha que lindo, né? É top. E a gente pensa assim, caridade não é só coisas materiais. Às vezes, o que é que nos sobra hoje, né? O tempo. É você parar um pouco da sua rotina para ouvir, para conversar com alguém. A gente pode ter muitos amigos nas redes sociais. O Cantinho tem 180 mil seguidores. Eu tenho minhas redes sociais pessoais também. Nem que a gente tem mais de 600 amigos, 700 amigos, mas me digam e me respondam. Quantos desses amigos vocês podem contar na hora do aperto? De conversar, de ouvir uma resposta franca, sincera, um conselho. É raro, né? Então, se hoje o que nos falta é tempo, que a gente possa dar esse tempo para as pessoas, sabe? Às vezes as pessoas não querem nada material da gente, elas não querem dinheiro, elas não querem roupa, às vezes elas querem ser ouvidas, elas querem se sentir notadas como pessoas, tá? E uma dica, antes de a gente encerrar a nossa live, porque a gente já esgotou o tema, é: escutem a intuição de vocês, tá? Escutem. Não fica deixando para fazer depois, faça agora, né? Principalmente quando você coloca aqui entre o bem e o mal, e você vê que é um bem, então faça, tá? Porque os nossos guias se comunicam com a gente através da nossa intuição. E quando a gente não segue a nossa intuição, a gente dança bonito, tá? Eu digo isso porque eu tava cozinhando, né, e pensando em um amigo meu, aquela intuição dizendo assim: olha, chama ele para conversar, né, converse. E eu chatando, né, eu disse: não vou, né, eu não vou conversar e tal, não sei o que. Aquela intuição, sabe, pentelhando aqui dentro. Aí eu conversei, ele realmente tava precisando conversar, tava precisando desabafar. Então, sejamos amigos, sejamos fraternos,
Sejamos irmãos um dos outros. Vamos fazer o bem. Não vamos ficar na moita achando que alguém vai fazer o que a gente tem que fazer. Sejamos nós os agentes, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Próximo sábado a gente vai falar sobre a divisão da lei natural. É um tema que eu gosto bastante, né? Como eu já falei pra vocês. Na verdade, esse é o último item para encerrar a lei natural, tá? Aí logo depois disso, então, a gente vai falar sobre lei da adoração, que eu amo, que é falar sobre a prece. E eu tenho um convite para fazer para vocês. Amanhã estarei na Rede da Amiga Espírita, no evento da família. Tempos de apertar os laços. Estarei às 2h da tarde, junto com o Júlio do Coaching Espírita, junto com a Carol do Meninas Espíritas, com o tema Famílias e os Perrengues da Reencarnação. Esse tema foi o Júlio que escolheu, né? E aí vocês estão convidados, tá? Para prestigiarem, seja no YouTube, no Insta, no Facebook. Estão todos convidados para esse encontro de amanhã. Eu desejo que vocês tenham uma boa tarde de domingo. Domingo não, gente. Uma boa tarde de sábado. Fiquem com Deus e a gente se vê aí no tá bom? Um beijo e vamos agir. Tchau, gente.